turma de eletricidade da unidade do IB. Então, nós vamos começar aqui. Se não aparecer, pessoal, a tela, vocês podem me falar, beleza? Aparecendo aí? Professor, Sim. o link Apareceu? da presença, o senhor posta para nós? Eu não reprovo por presença, pessoal. Eu vou deixar a aula gravada lá, tá Então, bom? beleza. Então. Beleza? Sim, presença sim, eu Ok, não reprovo por presença, tá bom? tá Beleza. beleza. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo minha tela aí? Vocês estão vendo minha Sim, tela? estamos sim. Beleza. Então vamos lá. Então, quem tiver aí, fique com uma caneta, com um lápis, uma folha de papel, caderno, coisa assim do tipo, porque algumas coisas eu vou pedir para vocês aí escreverem que eu vou ditar, tá bom? Então, beleza. É o seguinte. Antigamente, a física ela era dividida em alguns grandes ramos. Nós tínhamos a mecânica. Pessoal, alguém está com o microfone ligado? Depois alguém desabilita para mim, por favor, porque está dando eco para mim. Obrigado. Nós temos a mecânica, a eletricidade, a eletricidade, a eletricidade e o magnetismo. Aqui, magnetismo. Muito bem. Hoje, a gente sabe que isso aqui não condiz mais. Por quê? Com as equações de Maxwell, que foi um físico e um matemático escocês, ele uniu a eletricidade com o magnetismo, ok? Pois muito bem. Então, nós temos que tratar do cunho histórico da eletricidade, certo? Então, vamos aqui. Muito bem. A eletricidade, um dos fundamentos dela é a carga elétrica. Ou seja, trata-se da relação entre prótons e elétrons em um átomo, ou seja, a menor parte da matéria. Pessoal, isso aqui, essa animação que vocês estão vendo, é de um átomo. E ele tem aqui o seu centro com o seu núcleo, e aqui essas cargas que estão em movimento são os elétrons que estão ao redor desse núcleo, certo? Carga elétrica, ela é simbolizada pela letra I, que é corrente elétrica, ou seja, é o fluxo de cargas, é a variação de cargas pela variação do tempo, certo? Ou seja, se eu tenho um fio, como nesse desenho aqui, que eu acabei de fazer, se eu tenho um fio aqui, eu tenho um movimento de cargas que vai me dar o quê? Uma corrente elétrica. Certo? Corrente e elétrica. E corrente elétrica gera campo magnético, que a gente representa pela letra E. Beleza? Toda carga em movimento, ou seja, corrente elétrica, vai me gerar campo elétrico. Então, anotem aí. Quando estiverem prontos, eu vou ditar. Aí vocês me falam.
Na hora que estiverem prontos, podem me falar que eu vou digitar. Pode estar. Beleza. Quando há fluxo de cargas em um meio condutor, vírgula, em meio condutor, surge campo elétrico que direciona o caminho das cargas. Ponto final. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. 2 pontos. 2 pontos assim, ó. 2 pontos. Grandeza vetorial, isso? Isso, grandeza vetorial. 2 pontos. Aí vocês colocam assim, depois de 2 pontos. Módulo. Vírgula. Direção. E sentido. Ou seja, pessoal, aí ponto final, tá bom? Na hora que estiverem prontos, eu vou continuar, tá bom? Aí pode me falar. Aqui tá pronto. Beleza. O que significa isso, pessoal? Que um campo elétrico, ou seja, no ordenamento de cargas que surge um campo elétrico, ele vai ter um módulo, ou seja, ele vai ter um alinhamento, ele vai ter uma direção, né? Que é onde a carga está seguindo, ou seja, a corrente está seguindo, e ele tem um sentido, ou seja, ele, dependendo da inclinação, ele pode formar um ângulo, tá? Com esse segmento aí no condutor. Eu vou demonstrar isso através de um software que nós temos aqui, tá? Gratuito. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um instantinho. Pronto? Vocês estão vendo minha tela aí agora, pessoal? Vocês estão vendo? Vai começar aí, né? Agora sim. Agora que apareceu alguma coisa aqui. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma carga negativa. O que significa dizer? Que o campo elétrico, que são representados por essas setas, elas entram numa carga negativa. Mas, se eu tenho uma carga positiva, o que acontece com o seu campo? Ele sai, beleza? Então, anotem aí quando estiverem prontos. Eu vou digitar. Agora que estiverem prontos, podem me falar. Pronto. Cargas elétricas negativas. Cargas elétricas negativas geram
linhas de campo de módulo negativo, vírgula. De módulo negativo, vírgula. Ou seja, o campo elétrico entra na carga negativa. Ponto final. Já nas cargas positivas, entra na carga positiva, esse fenômeno é contrário, vírgula, ou seja, vírgula. As linhas de campo saem para entrar em cargas neutras ou negativas. Ponto final. Na hora que estiverem prontos, pessoal, pode me falar, viu? Para mim continuar. Professor, só para ver aqui se eu fiz certo aqui, eu vou... No caso aí, o senhor ditou cargas elétricas negativas geram linhas de campo de modo negativo, é isso? Isso, negativo. Ou seja, o campo elétrico entra na carga negativa. Isso. Já nas cargas positivas, então tá tranquilo. Aqui eu já... Ele sai. Uhum. Ele sai, né? Já na carga positiva. Beleza. Tá, beleza. Isso. Vocês podem me perguntar, viu, pessoal? Qualquer dúvida aí, vocês podem me perguntar. Por que que eu tô mostrando isso aqui, pessoal? Repete só o final aí, por favor. É que... Depois de entrar em cargas neutras? Cargas neutras e negativas. Beleza. Beleza. Na hora que estiverem prontos, eu vou continuar, tá, pessoal? Pode continuar? Pode continuar? Tá tranquilo aqui. Beleza. Aqui, pessoal, eu tô colocando aqui, vocês estão vendo a minha tela, né? Eu coloquei aqui um sensor. Olha aqui, ele perto da carga negativa. Ou seja, o módulo dele vai ser de... Eu vou colocar dessa forma aqui. O módulo dele vai ser 26,6 graus, com esse campo que está entrando. E o que? A sua, e o seu sentido, no caso, vai ser 26,6 graus, né, o ângulo. E o seu módulo, ou seja, a sua intensidade vai ser de 63,5 volts por metro. Beleza? Só para demonstrar. Agora, se eu vou chegar perto aqui de uma carga negativa, eu estou me afastando dela, o que que acontece? O módulo, né, o grau, ele diminui, fica negativo, comprovando isso, que cargas positivas, as linhas de campo saem, e a sua intensidade, né, fica o quê? 6,34 volts por metro também. A mesma coisa que aquela lá, só que o quê? Só que quanto mais você aproxima, mais o quê? Essa intensidade aumenta. Se você afasta, mais essa intensidade o quê? Diminui. A mesma coisa com as cargas o quê? Negativas. Quanto mais você aproxima, mais o quê? Aumenta a intensidade e diminui o quê? O módulo, ok? Ou melhor, o sentido, a direção, tá bom? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Pode ir para a próxima? Vocês entenderam isso aqui que eu fiz? Vocês entenderam, pessoal? Pode ir para a próxima? Pode ir. Beleza. E agora, se eu colocar outra carga aqui positiva? Olha só, mais linhas de campo saindo e menos entrando na negativa. E aí, coloco agora mais uma positiva, mais uma positiva, certo? A intensidade dela aqui diminuiu, né? E o módulo também, o quê? Diminuiu também, ok? Como vocês puderam
observar, ok? Então, vamos lá. Compartilhar a tela. Então, pessoal, para a gente ter uma noção disso, é que cargas elétricas, o quê? Positivas ou negativas se atraem. Então, quando estiverem prontos, eu vou ditar mais uma coisa aí. Pode ditar? Pronto. Beleza. Cargas elétricas. Cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Ponto e vírgula. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Ponto. Ou seja, se eu Se tenho repelem, professor? se repelem. Então, se eu tenho uma carga aqui menos Q, mais ou menos, e aqui eu tenho uma mais Q, pergunto a vocês, elas vão se atrair ou vão se repelir? Vão se atrair. Hã? Vão se atrair. Vão se atrair. Justamente. Se atraem. Porque são cargas diferentes. Justamente. Quem foi que falou? Darley. Muito bem, Darley. Vão se atrair. Mas se aqui for positiva e aqui positiva, vão se repelir. Certo? Isso. Porque cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Beleza? Então, pessoal, para demonstrar tudo isso, que as cargas elétricas têm força, né, entre elas, foi desenvolvido o quê? A lei de Coulomb, né? Que tem como que finalidade mostrar que as cargas elétricas sofrem atração ou repulsão, certo? A fórmula dela é essa aqui, ó. Força elétrica é igual ao módulo das cargas, né? Q1 vezes Q2, que nem aqui no caso, eu posso falar que aqui é Q1 e aqui é Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado, por uma constante, certo? Por uma constante. Beleza. Então, essa constante já é dada, certo? É 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Ok? E quando estiverem prontos, eu vou falar aqui sobre a lei de Coulomb. A hora que estiverem prontos, pode falar, pessoal? Pode. Tá todo mundo junto aí? Então, beleza. A lei de Coulomb. A lei de Coulomb tem como princípio demonstrar os fenômenos da atração e repulsão das cargas. Ponto final. Aí vocês escrevem embaixo aí, pessoal. Força elétrica é igual a constante módulo entre as cargas dividido pela distância ao quadrado, tá? Na hora que estiverem prontos, podem me falar que eu vou continuar. No caso, escreve Só um aqui, minuto. força elétrica constante, o que, professor? Como? Força elétrica constante, é isso?
Isso aqui é força elétrica igual a constante, módulo das cargas, né, Q1 e Q2, dividido por ela, a distância entre elas ao quadrado. Ah, tá. É a fórmula aqui, né? Beleza? Na hora que estiverem prontos, podem me falar. Pode continuar, pessoal? Pode. Beleza. Então, o que isso significa? Eu tenho que entender que eu tenho algumas formas de eletrização de corpos, certo? Eu posso eletrizar por atrito, né, que eu fricciono, né, por exemplo, uma caneta que eu esfrego ela, eu vou com um atrito, eu vou eletrizando ela por contato, né? Por exemplo, eu tenho um corpo aqui eletrizado positivamente, supor que seja positivamente, e chego perto de um corpo que a carga é neutra, se eu chegar mais perto, esse corpo vai o quê? Eletrizar positivamente também, certo? Todo mundo entendendo aqui? Sim. Beleza. E também por indução, certo? Aí, nesse caso, a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. E aí que a gente fala sobre a lei de Faraday. Mas é o quê? É você promover o quê? A eletrização desses corpos, seja positivo ou seja negativo, ok? Pode continuar, pessoal? Pode. Sim. Beleza. Vamos mais à frente. Campo elétrico é o espaço em que a carga elétrica pode estabelecer uma força de interação. Muito bem. O que eu disse para vocês? Se eu tenho um meio condutor, como um fio, por exemplo, e aqui está correndo uma corrente elétrica, que é um ordenamento de cargas, ou seja, um fluxo de cargas elétricas, vai surgir o quê? Campo elétrico, certo? É representado pela letra E. Então, eu posso determinar a força elétrica, eu posso determinar essa força elétrica através do campo elétrico pelo módulo dessa carga de prova. E está ordenando o quê? Está fazendo surgir uma corrente elétrica. Tá ok? Essa fórmula aqui é muito importante. É o que vai ajudar a gente a matar a segunda questão da lista. Tá? Ela é bem simples. Força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga. Ok? Que nem eu falei para vocês, cargas positivas, as linhas de campo saem, né, como vocês viram lá, e que as cargas negativas, as linhas de campo, o quê? Entram. Beleza? Muito bem. Outra grandeza que é muito importante para a gente entender, para depois a gente resolver circuitos elétricos, é potencial elétrico. É o quê? É a variação da tensão. Ou seja, é o que a gente chama o quê? De diferença de potencial. Certo? Nos circuitos, a gente vai representar o quê? Pela tensão. Correto? É o que alimenta as cargas a elas serem o quê? Conduzidas no meio condutor. Ok? O potencial, ele é determinado pela eletrostática, representado pela letra V, ele é determinado pelaquela mesma constante, pelo módulo da carga que a gente está analisando, por a sua distância, né, normal, sem estar ao quadrado, ok? Quando vocês estiverem prontos, eu vou falar, tá? Potencial elétrico. Pronto. Pronto? Então, beleza. O potencial elétrico representa uma grandeza elétrica
que alimenta as cargas elétricas do meio condutor. Ponto final. Essa grandeza é responsável pela intensidade que o corpo será eletrizado. Ponto final. Pela intensidade aqui, professor? Que o corpo será eletrizado. Por exemplo, acompanhe meu raciocínio aqui. Suponha que eu tenha uma caldeira. Dessa forma, mas só que ela é gigante. Mas acompanhem aqui. Muito bem. Eu tenho aqui uma caldeira, certo? Aqui em cima, eu tenho uma parte em que vai trazer o que? O processo de esquentar a caldeira para queimar e liberar o combustível, certo? E aqui eu tenho um fio que alimenta isso, certo? Dependendo da minha DDP... Pessoal, desligue o microfone, por favor. Tá dando eco aqui para mim. Dependendo da minha DDP ou da minha diferença de potencial, apresentada por V, eu posso acelerar o processo aqui dentro ou não. Ou seja, eu vou mandar mais carga, mais corrente ou não, devido ao fato que eu posso aumentar o potencial ou não. Certo? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza, gente? Tranquilo? Beleza. Beleza. Ô, professor, Boa noite, desculpa aí, mas tem uns fones que tá ligado, tá dando interferência aqui no meu. por favor, quem cortando a tiver, chamada sua aqui pra mim. Tá ruim de entender. quem tiver com o microfone, pessoal, desliga, por favor. É porque dá eco aí, não somente para mim, mas para o pessoal aí, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Vocês estão vendo esse segundo slide meu aqui? Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Sim. O que eu tenho aqui, pessoal? Sim. Eu tenho duas formas de corrente, certo? Deixa eu tirar essa parte aqui que eu não tive tempo hoje de mexer com isso. Beleza. Eu tenho duas formas de corrente. Beleza. Quando perguntarem para vocês o que é corrente elétrica, vocês vão dizer fluxo de carga, ou seja, ordenamento de cargas elétricas. Beleza? E aqui é aquela equação que eu mostrei para vocês, que corrente elétrica é o quê? Variação de carga pela variação do tempo. O instrumento que a gente mais utiliza na indústria para averiguar tensão, corrente, é o multímetro, em que nós temos aqui os cabos em forma de banana, que é a ponta prova, um com a diferença de potencial positivo e outro negativo, a escala de tensão que a gente quer trabalhar, né? A escala de resistência, pode ser em quilo, mega, mili, né, ohms, a chave seletora, que a gente seleciona, os bornes, a escala de corrente, que ela pode ser contínua ou alternada, e a escala de tensão, tá ok? E aqui o visor. Muito bem. Quantas formas de corrente nós temos? Nós temos duas. Nós temos a corrente chamada contínua, em que ela não sofre variação com o tempo, ela é linear, né? E nós temos a corrente do tipo que alternada, que chega às nossas residências, ok? Aqui nós temos um multímetro em forma de alicate,
E aqui a escala do amperímetro, ou seja, aquele equipamento que mede o quê? Corrente elétrica. Beleza, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Alguma dúvida aí, pessoal? Mede a amperagem. Isso, justamente. Mede corrente elétrica. Alguém tem alguma dúvida aí ou não? Por enquanto, não. Beleza. Eu quero ver se eu coloco esse aqui, para vocês entenderem. Só um instantinho. Eu vou passar um documentário aqui para vocês agora sobre a diferença entre a corrente contínua e a corrente alternada, tá? Quando estiverem prontos aí, eu vou compartilhar minha tela. Estão vendo aí minha tela, pessoal? Estão vendo? Ainda não Apareceu e nada, não. saiu. Apareceu? Aí Apareceu. voltou. Beleza. Apareceu. Então vamos lá, a diferença entre corrente alternada e corrente contínua. Tá sem áudio. Tá sem áudio aí. Tá sem áudio? Espera aí. Tem hora que esse negócio do Teams aqui não tá dando. Vou começar de novo. Áudio. E aí, pessoal, estão vendo agora, né? Tá saindo áudio? Isto aqui é um cabo de corrente contínua que conduzia cerca de 1 milhão de watts para iluminar. Tá saindo áudio agora, pessoal? Positivo, professor. Beleza, Tá vamos lá. saindo agora. Tá saindo. Iluminar um quarteirão de Nova York. Usando a corrente alternada do sistema de Tesla, um fio menor poderia levar energia ao mesmo número de casas. A mesma quantidade e olha a diferença. A diferença entre CA e CC está em como a eletricidade e os elétrons fluem. Para que a CC aconteça, deve haver um fluxo contínuo de elétrons ao longo do cabo de um polo negativo a um polo positivo. Quando a energia é fornecida, os elétrons, representados pela faixa vermelha, se movem até um ponto, fazem o trabalho e depois voltam para o gerador. O problema com esse processo é que os elétrons encontram resistência ao longo dos cabos. Os elétrons têm dificuldade em viajar grandes distâncias. Então, a maioria da energia do sistema se perde no cabo. Da maneira que Thomas Edison planejou o sistema, ele teria que colocar uma casa de força a cada 1 quilômetro para manter a voltagem estável ao longo da rede de energia. O que significa dizer aqui, pessoal, é que se nós tivéssemos adotado o sistema de Thomas Edison, o que seria viável aí a gente ter? Que a cada bairro nós teríamos que ter uma estação elétrica, tá certo? Vamos continuar. Em 1887, Tesla entrou com 7 patentes americanas de um sistema mais eficiente e menos dispendioso, chamado corrente alternada. Tesla descobriu que no sistema CA não era necessário enviar elétrons até o local de atividade e de volta. Na verdade, era só alternar a corrente, enviando os elétrons para frente e para trás. Tesla desenvolveu um sistema de geradores CA que alternavam corrente elétrica entre polos positivo e negativo em 60 ciclos por segundo, que podem ser aumentados e transmitidos centenas de quilômetros a mais que a corrente contínua. O empresário milionário George Westinghouse achava que as invenções de Tesla poderiam ser a chave da transmissão de energia a longa distância. Ele comprou as patentes por $60 mil, além de um pacote de ações das empresas Westinghouse. Se o novo sistema CA fosse um sucesso, Tesla seria um homem rico. O inventor se tornou cidadão americano em 1891. No mesmo ano, teve início uma guerra declarada entre a corrente CA de Tesla e a CC de Edison.
Edison lançou uma campanha propagandista que mostrava os perigos da corrente alternada. Para o público, ele dizia que eram feitas experiências terríveis em que animais eram eletrocutados com corrente alternada. Edison convenceu o estado de Nova York a utilizar a energia CA de Tesla e Westinghouse na primeira pena de eletrocução em 1892. Um repórter a chamou de espetáculo mais horripilante que um enforcamento. Edison apelidou a técnica de Westinghousing. Seja eletrocutando animais ou eletrocutando prisioneiros, a verdade é que ninguém queria aquilo dentro de casa. Em 1893, apesar da má publicidade, Tesla e as empresas Westinghouse venceram licitação para a iluminação da Feira Mundial de Chicago, a primeira feira de eletricidade do mundo. Edison, que fez uma oferta insatisfatória, ficou frustrado por perder a oportunidade e se recusou a deixar Tesla usar a patente das lâmpadas elétricas. Então Tesla precisava criar uma nova lâmpada e fazer 250 mil delas em 6 meses para iluminar a feira. A lâmpada de Edison tinha uma rosca na ponta. Ele patenteou o método de levar a energia através da base de rosca e de como selar retirando o ar. A solução de Tesla foi fazer uma tampa de vidro na base da lâmpada. Os fios passavam por entre a tampa de vidro e assim o novo desenho não interferia nas patentes de Edison. Tesla virou o jogo contra Edison, produzindo uma lâmpada mais fácil de manusear, além de ser capaz de produzi-las em menos tempo. Em 1º de maio de 1893, o presidente Grover Cleveland pressionou um botão e mais de 200 mil lâmpadas incandescentes de Tesla iluminaram a feira. Foi um sucesso monumental que anunciou a era da iluminação elétrica moderna. Tesla foi o mentor intelectual e gênio que tornou a feira possível. E seu nome ficou conhecido no mundo todo depois disso. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês viram aí como que Nikola Tesla foi realmente muito importante, né, para engenharia e para tudo mais? Injustiçado também. Sim, porque ele morreu pobre. Isso. Beleza. Professor, essa ideia aí do Edison aí da energia contínua aí no caso seria como se fosse hoje os capacitores que tem numa fonte chaveada, por exemplo, para manter a corrente, para não dar a perda no decorrer do circuito? Aí no caso, o que acontece? Nós vamos ver isso mais adiante, mas eu já posso adiantar aqui para vocês, né? Nós temos alguns equipamentos dentro do circuito. Nós temos indutores e temos capacitores, certo? A finalidade dos capacitores é o quê? É acumular carga elétrica a partir da tensão que estão sendo alimentados, correto? E nós temos os indutores que eles servem para o quê? Gerar campo magnético dentro do circuito, ok? Ok. Então, essa parte aí da parte aí do Thomas Edison, né? Vocês viram qual foi a tamanha diferença, né? A corrente contínua ela era ministrada para as residências numa distância muito pequena, né? E também gastava muito mais energia, tinha um custo muito mais alto. Enquanto que Nikola Tesla, né, ele fez diferente. Ele promoveu corrente do tipo CA, em que era transmitido de uma forma para outra com uma velocidade muito maior, um desperdício de energia muito menor e também muito mais fácil de manusear, ok? Certo, pessoal? Todo mundo aí? Positivo. Então, beleza. Certo. Beleza. Mais alguma pergunta aí, gente? Você vai compartilhar o software para a gente? Software? É só esse aqui, ele é gratuito. Aqui vocês podem digitar aqui, ó, PET Colorado no Google, que aí aparece para vocês, tá? Aí aparecem diversos outros, quer ver? Nós temos aqui... Notei. Quer ver? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Esse aqui, ó. PET Colorado, ó.
Vou colocar lá Google PET, P-H-E-T, PET Colorado. Aí tem aqui sobre densidade, como montar um circuito de corrente alternada, corrente CC. Aqui sobre a lei de Coulomb, que eu falei, olha aqui, ó. Falando sobre a lei de Coulomb, né? Aí você vem aqui em traduções. Aí você tem aqui português brasileiro, português do Brasil, e aí ele abre para você. Aí você pode escolher ou escala atômica ou escala macro, né? Se for numa escala atômica, nós temos aqui, ó, beleza? Quanto mais a gente aproxima carga do tipo negativa, vai aumentando o quê? A força entre elas, beleza? Uma positiva e uma negativa. Agora, se eu coloco carga aqui positiva, né, vai repelindo, olha o sinalzinho aqui da força. E se eu coloco aqui negativa, tá o quê? Atraindo, ó. A setinha em cima, tá atraindo. Beleza? Beleza. Beleza. Professor? Pois não. Tem uma atividade aqui na plataforma, são duas questões referentes a esse circuito, né? Os cálculos das resistências lá sobre a lei de Ohm e a lei do Kirchhoff, né? Sim, no caso, essas vai ser na aula presencial que a gente vai tirar as dúvidas referente a elas? Eu pretendo falar com elas para vocês na próxima aula, né? Porque aqui eu só estou dando as bagagens iniciais. Aí eu vou ajudando vocês a fazerem as SAPs aí também. Aí nessa aula, então, do dia 3, né? Que vocês têm que pedir aí pro pessoal da coordenação, que seja um aulão mesmo, começando às 8 horas da manhã. Aí eu vou fazer uma lista de exercícios aí para vocês irem treinando também, pegando todo esse assunto. Entendi, porque agora no sábado agora, então não vai ser o senhor que vai estar com a gente não, em sala. Aí ficou combinado com a turma ser dia 3, que dá no sábado, né? Então fica uma, 2, 3, 4 semanas aí, quase um mês. Entendi, beleza. Beleza? Aí eu vou deixar a lista de exercícios para vocês lá e vocês imprimam ela, tá? E ficam com ela em mãos no dia 3, ok? Tranquilo. Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo. Beleza. Então, vamos mais adiante. Aqui, nós vamos falar aqui, deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui. Acessa a tela aqui, eu vou te falar. Vocês estão vendo a minha tela agora? Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Beleza. Em circuitos elétricos, né? Circuitos elétricos são um conjunto de instrumentos elétricos e que tem a finalidade de o quê? De proporcionar energia elétrica para equipamentos. Muito bem. Nós temos, de começo aqui, os resistores, né? O que é resistor? Resistor, ele tem a finalidade do quê? Frear, né? Ou barrar o fluxo contínuo, né? Livre de corrente elétrica. O resistor, nós temos aqui, ele aqui, na primeira parte aqui, um resistor fixo, que é esse aqui. A gente determina a resistência dele através das cores, que isso aqui tudo é catalogado, certo? Nós temos aqui um potenciômetro, que você regula, né, no caso, a resistência que você quer para o circuito. E nós temos aqui um trípode, certo? Que é um resistor de quê? De chave. Você vem, coloca a chave aqui e você regula a tensão dele. Não, a resistência dele, ok? Que você quer para o circuito. Muito bem. Nós temos resistores em série. Série aqui, ó, I. Lembre-se sempre disso, I. Ou seja, submetidos à mesma corrente. Mesma corrente elétrica, beleza? E como que a gente faz isso? Quando estão no mesmo fio, é só você pegar a resistência equivalente e somar R1, R2, até o último resistor que tiver lá, ok? Beleza. E nós temos resistores em paralelo, né? A gente pega de 2 em 2, beleza? E aqui, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, ou seja, o produto pela soma deles, tá ok? Beleza, pessoal? A hora que estiverem prontos, eu vou ditar aí para vocês, tá ok?
Professor, me tirar uma dúvida aqui. Essa apostila que você está apresentando aí nessa aula agora aqui, você disponibiliza ela para impressão? Se vocês quiserem, eu disponibilizo. Porque, assim, as que tem lá no AVA, lá, elas não... Você só pode acessar ela online, né? É. Porque E elas são assim, muito ruins. Pois é, porque Tem isso aí, muito erro. como é um Coloca ela conteúdo... para nós aí, professor, para imprimir. Não, Porque, porque assim, a gente pode baixar e aí baixar, imprimir, e aí, em vez do senhor editar, a gente consegue acompanhar a impressão e consegue, como é que se diz, aproveitar mais o tempo da aula. Sim, aí o que que acontece? Eu vou disponibilizar ela para vocês, sim, isso aqui, os meus slides aqui, que eu monto, certo? Mas aí o que que acontece? Eu coloco só algumas coisas aqui e dito para vocês, por quê? Porque a finalidade de vocês é aprender, certo? Aí, quanto mais vocês vão escrevendo, mais vocês vão aprendendo, beleza? Aí eu vou tirando essas coisas aqui e tal, e vou deixar ela bem bonitinha para vocês depois imprimir. Mas assim, pessoal, não deixem de, quando for escrever, escrevam, sabe? Porque aí vocês memorizam mais e vocês já estão estudando, beleza? Fechou, então. Beleza. Mas aqui eu vou, se vocês querem, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês também, sem problema. Bom? Na hora que estiverem prontos, eu vou editar, tá? Pronto. Beleza. Em circuitos elétricos, existem componentes com diversas finalidades. Ponto final. Os indutores têm a finalidade de gerar campo magnético. Ponto e vírgula. Os capacitores. Gerar campos o quê? Campo magnético. Ponto e vírgula. Já os capacitores têm a finalidade de armazenar cargas elétricas. Ponto e vírgula. Já os resistores impedem o fluxo livre de corrente. Ponto final. Professor, como é que vai fazer para registrar a presença? Para quem não tem presença, eu não reprovo por presença não, tá bom? Sem problema.
Eu não reprovo por presença, tá? Professor, essas aulas suas vai seguir esse cronograma que está lá na plataforma lá? Sim. Talvez se sofrer alguma alteração, eu aviso, né? Aí vocês têm acesso aí, né? Aí eu mando mensagem avisando. Então, beleza, Ok? então. Beleza. A priori é aquilo lá, tá? A hora que estiverem prontos, pessoal, aí a gente pode ir, tá? Estão prontos? Pode continuar? Pode continuar. Beleza. Aqui, um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui um resistor em série, ou seja, todos os resistores estão submetidos ao quê? À mesma corrente. Então, tem uma corrente fluindo aqui, certo? E como que a gente faz o quê? A resistência equivalente. O que é resistência equivalente? É você pegar todos esses resistores e substituir por um, que vai fazer o trabalho de todos eles, ok? Então, é você pegar R1, mais R2, mais R3, mais R4 e até R5. Então, fica 10 mais 5, mais 3, mais 5, mais 12, 35, ok? É só o somatório. Aqui, é você pegar o produto pela soma, porque estão em quê? Em paralelo, né? Então, deixa eu só mexer aqui, aproveitando para consertar isso aqui. Então, o que nós temos? Por que esses resistores aqui estão em paralelo? Porque a mesma tensão que tem que ter aqui, nesse nó, vai ter nesse nó e vai ter nesse nó, certo? Mesma tensão. Então, você pegar o produto pela soma. Eu peguei aqui primeiro. Aqui tem 3 e 2. Produto 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Fica 6 quintos. Fazendo essa mudança, a mesma tensão que eu tenho que ter aqui vai ser a mesma tensão que eu vou ter aqui, certo? Então, pego 6 quintos em paralelo com 3. Então, fica 3 vezes 6 quintos, né? Sobre 3 mais 6 quintos. Fazendo aqui 3 vezes 6 quintos, dá o quê? 18 dividido por 5. Muito bem. Embaixo, 3 mais 6 dividido por 5, como que fica? É você utilizar o método das frações. 5. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 3, 15. Mais 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 6, 6. Então, fica aqui 21 dividido por 5. Beleza? Então, eu tenho aqui em cima 18 dividido por 5, dividido por 21 dividido por 5. Certo? Então, como que a gente faz? Aqui, ó. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração, que é 5 dividido por 21. 5 dividido por 5, 1. Então, fica 18 dividido por 21. Como 18 e 21 são divisíveis por 3, eu posso simplificar. 18 dividido por 3, 6. 21 dividido por 3, 7. 6, 7 de ohms. Ok? Beleza? Meu Todo mundo... Deus. Beleza? Mas isso Beleza. aqui quase que não cai, não. É só para vocês relembrarem mesmo, tá bom? Vocês contam paralelo, dá mais um trabalho, professor. Dá mão de obra. Mas isso aqui geralmente cai mais 3 dividido por 3 ou 2 dividido por 2, coisa assim, tá bom? Mas não tem muito querer, não, tá? Só um instantinho, pessoal. Deixa eu entender aqui.
Pessoal, todos entenderam aí? Era meu gestor aqui, tá ok? Beleza? Todo mundo entendeu? Podemos ir para mais um exemplo? Pode seguir. Beleza. Pergunta a vocês aqui. Esse 1 com esse 2 aqui, estão em série ou estão em paralelo? Tá em série. Muito bem. Então dá 3, certo? 1 mais 2, 3. Certo. Beleza. Esses 2 com 2 aqui, estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Muito bem. Então o que a gente faz? Produto pela soma, beleza? Produto pela soma. Então, 2 vezes 2, dividido por 2 mais 2. 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. Dividido por 2 mais 2, que é 4, fica 1, beleza? Tá aqui. E agora, esse 3 com esse 1 aqui, tá em série ou tá em paralelo? Tá em série. Muito bem. Então fica o quê? 3 mais 1, 4. 4, 11. Isso mesmo. Beleza, pessoal? Podemos ir mais adiante? Pode ir. Aqui. Esses dois aqui, estão em série ou estão em paralelo? Tá em série. Muito bem. Fica o quê? 2 mais 2? 4. Muito bem. Esse 3 com esse 1 aqui, tá em série ou tá em paralelo? Tá em série. Muito bem. Fica 3 mais 1? 4. 4. Então fica o quê? Agora esses dois ficam o quê? Em série ou em paralelo? Os dois estão em paralelo. Muito bem. Então fica produto pela soma. Soma. 4 vezes 4, dividido por 4 mais 4. 4 vezes 4, 16. Dividido por 8? Por 8, 2 ohms. Muito bem. Então, eu substituí aqui por 2. Agora eu tenho esse resistor aqui de 4. Então, esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo? Está em série. Muito bem. 4 mais 2? 6. Então, meu circuito ficou dessa forma aqui. Beleza? Vamos lá. Professor. Tem alguém que ia fazer alguma pergunta? Professor, Pois não. eu tô com questão de série e paralelo. Qual que é a sua dificuldade? Questão para descobrir o que está em série aí. Quando você escreve série, lembre-se o seguinte, quando está em série, aqui, ó, lembre-se que estão submetidos ao quê? A mesma corrente. Então, a mesma corrente que está circulando pelo de 10 aqui, nesse caso, vai circular pelo de 5, pelo de 3, pelo de 5 e pelo de 2. Quando isso acontecer, ou seja, você vai pegar o quê? A soma de todas as resistências. 10 mais 5, mais 3, mais 5, mais 12, nesse caso. Somando tudo dá 35, certo? Certo. Beleza? Beleza. Agora aqui, esses resistores aqui, eles estão em quê? Em série ou em paralelo? Paralelo. Porque eles estão submetidos à mesma tensão, tá? Então, a mesma tensão que eu tenho nesse nó, eu vou ter que ter nesse nó, eu vou ter que ter nesse nó. E para isso a gente faz o quê? Produto pela soma, tá ok? Sim. Você entendeu agora? Entendi. Agora eu consegui entender. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Segue o fluxo. Beleza. Vamos lá, pessoal. Esses dois aqui, estão em série ou estão em paralelo? 6 e 2? Está em série. Muito bem. Por quê? Tem os submetidos ao quê? A mesma corrente, certo? A mesma corrente, isso. Então, 2 mais 6? 8. 8. Esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo? Está em paralelo. Muito bem. Então, fica a resistência equivalente. Isso. É o quê? Produto pela soma. 2 vezes 2, dividido por... Mais 2 mais 2. Muito bem. 4 dividido por 4, dá 1, certo? Uhum. Então, depois eles ficam o quê? Em série. 8 mais 1? 9. Isso, porque fica assim, ó. Vai ficar aqui, ó. 8. E como você achou aqui 1, vai ficar assim, ó. A resistência aqui. Continua então, em série. Isso, continua em série. Então aqui fica 1.
Então, esses dois ficam o quê? 7. Então, fica 8 mais 1, 9. 9 e 11. Beleza? Beleza. Esses dois aqui, estão em série ou estão em paralelo? Está em paralelo. Está em paralelo. Então, qual que é a resistência? É produto pela soma. 2 vezes 2, 4. Dividido por 2 mais 2, 4. Então, dá 1. Beleza? Então, esse circuito ele vai ficar assim. 4 aqui em cima e 1 aqui do lado. Aqui é 1 e aqui é 4. Beleza? Então, eles estão em série ou estão em paralelo? Está em série. Isso. 4 mais 1? 5. 5. Beleza? Aí vocês querem tentar fazer esse aqui e esse aqui depois, pessoal? Para ver se bate? Pode deixar aí que depois nós faz. Beleza. Quando tiverem assim, ó, uma dica. Quando estiverem assim, todos em paralelo e com a mesma resistência, você pode caminhar por esse caminho aqui, ó. Resistência equivalente é a resistência apresentada pela quantidade. Nesse caso aqui, qual que é a resistência aqui que está aparecendo? 2. Certo? E a quantidade? Igual? 3. Isso. Então, 2 terços. Beleza? Então, vou deixar esse aqui para vocês queimarem um pouco os neurônios aí, tá bom? Fritar. Beleza. Beleza. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui, tá bom? Vou desligar a câmera aqui. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal?